conhecemos, menos ou mais, várias histórias. Conhecemos história no sentido que alguns usos da língua portuguesa, no século passado, e transformando uma locução em uma grafia bem mais antigas, chamavam história, história com a letra E. História nesse sentido de história com E correspondia a outras coisas e também aquilo que hoje se entende quando alguém diz deixa eu te contar uma história. Conhecemos também, num sentido não completamente diferente, mas digamos que com foco em outra compreensão, conhecemos história como disciplina acadêmica, a matéria escolar, o conhecimento nos livros. E aí, quando se fala história, se fala tanto dos textos, do contado, da escrita, do discurso, em suma, desse gênero em particular, como também dos acontecimentos, dos fatos a que o gênero se refere. Por exemplo, se eu falo em história do Brasil, compreendo aí tanto os acontecimentos brasileiros, digamos assim, acontecimentos brasileiros, quanto o conhecimento e a escrita sobre tais acontecimentos. Enfim, os acontecimentos e a referência aos mesmos. Poderíamos pensar em quaisquer exemplos, não só a história do Brasil, história de outro país, a história de uma cidade, de um povo, de uma pessoa, de um evento, de um costume, de um aspecto da vida, uma religião, a história do mundo. Possivelmente tudo pode ser vertido à história. Um pensamento que seria oportuno examinar de perto, noutra ocasião. Mas hoje estou procurando destacar outro tema dentro do sem fim do conhecimento histórico, na forma destas perguntas. Sempre se escreveu história, desde as primeiras mulheres e os primeiros homens? A história nasceu pronta na natureza para os humanos? Não tem ela também uma história? Não é ela também uma criação humana com sua origem e desenvolvimento, digamos assim? Bem, hoje vou falar um pouquinho sobre o tema da primeira história, o tema da suposta origem do conhecimento histórico. A pergunta que orienta esta apresentação pode ser sintetizada assim: qual foi a primeira vez que se escreveu história? Por um lado, a resposta pode ser ampla, com muitos elementos, uma série de ressalvas, premissas, alertas, asteriscos, condições. Por outro lado, consideradas as condições, considerados os asteriscos, parece-me que pode haver uma resposta simples e ainda assim pertinente. Qual foi a primeira vez que se escreveu história? Foi quando entre 440 e 430 a.C., Heródoto de Alicarnasso escreveu seu Histórias, sobre a guerra que lutaram os gregos contra os persas ao longo da primeira metade daquele século. O livro de Heródoto começa com estas palavras. Vamos ouvir o poema, a abertura. Estas são as investigações de Heródoto de Alicarnasso, que tiveram em mira evitar que os vestígios das ações praticadas pelos homens se apagassem com o tempo, e que as grandes e maravilhosas explorações dos gregos, assim como as dos bárbaros, permanecessem ignoradas. Desejava ainda, sobretudo, expor os motivos que os levaram a fazer guerra uns aos outros. Pois bem, estas de Heródoto seriam, segundo uma resposta simples e penso que ainda assim pertinente, as primeiras palavras do conhecimento histórico. É o que memoravelmente disse o romano Cícero ao chamar Heródoto pai da história. Cícero, 400 anos mais tarde, também escreve, entre outros gêneros, estudos e relatos do passado. Ao representar o grego como pai da história, o romano representa a si mesmo como herdeiro de uma tradição, como filiado ao modo de conhecimento que Heródoto teria germinado. Ora, nós sabemos, e Cícero também sabia, que muito antes, mas muito antes mesmo de Heródoto, já se escrevia sobre o passado. Vejamos, Hecateu de Mileto, mencionado e, digamos, criticado por Heródoto nas histórias, escreveu sobre o passado, procurando encontrar o que era plausível no que diziam os mitos. Mais velhos e muito mais importantes do que Hecateu, já os próprios mitos podem ser, em certos sentidos, listados entre as histórias anteriores a Heródoto. As escavações do arqueólogo alemão Heinrich Schliemann tornam irrefutáveis relações entre os poemas épicos em torno da Guerra de Troia e acontecimentos históricos nas cidadelas de Troia e Micenas. A Ilíada e a Odisseia, 4 séculos mais antigas do que as histórias de Heródoto, são especialíssimos relatos do passado, bem como suas influências foram fundamentais para a elaboração do conhecimento histórico em Heródoto, o que farta e diversificada historiografia moderna vem ensinando já há um bom tempo.
Bem, com tais exemplos, ainda estamos entre as culturas gregas antigas, mas podemos pensar em outras referências, mais distantes no espaço e mais distantes no tempo. O relato da Batalha de Jericó, nas escrituras hebraicas, no livro de Josué, também tem sua capacidade de relato disputada. A própria participação de Josué na vitória israelita é incerta. De todo modo, a cena e depois a narrativa têm lugar no milênio anterior às histórias de Heródoto. Já as chamadas Lista de Reis da Acádia e Lista de Reis da Suméria varam os milênios passados da Mesopotâmia, dando conta de dinastias humanas e sobre-humanas. A epopeia de Gilgamesh, mito transmitido pela oralidade criativa entre os povos mesopotâmicos, e prende indicações sobre aqueles povos e seus passados, foi compilada a mando do rei assírio Assurbanipal, 8 séculos antes de Cristo. Mas existem achados arqueológicos com fragmentos da epopeia que antecedem a era cristã em 2 milênios. E ainda 1 milênio mais cedo, os hieróglifos da chamada Palheta de Narmer representavam um acontecimento divino e humano da unificação do Alto e do Baixo Egito sob um único faraó. Repito, quase 3 milênios antes de Heródoto. E dizer, por fim, das pinturas ou artes rupestres, aquelas criações feitas sobre superfícies rochosas, chamadas tantas vezes de pintura das cavernas. Há vestígios que datam de 40 mil anos antes de Cristo e devem ser bem mais antigos. Também faziam relatos de eventos daquelas realidades e imaginários. Bom, então, que história é essa de Heródoto ser o autor da primeira história? Antes, vamos abrir parênteses. Vamos notar, inclusive nos exemplos, que é perfeitamente possível que se possa compor história sem texto escrito, e sim com elementos orais, visuais, e é perfeitamente possível que a composição reúna diferentes elementos. Pensemos num documentário ou numa apresentação como esta. Assim, no lugar da pergunta qual foi a primeira vez que se escreveu história, podemos pôr a pergunta qual foi a primeira vez que se compôs história, independentemente do fato da escrita. Na verdade, ao falar da primeira história escrita, refiro-me ao sentido amplo de escrita, sentido amplo de texto, um conjunto de expressões com significância no todo e em cada parte do conjunto. Fotografia, nesse sentido, é um texto que pode ser produzido e que pode ser lido. Edifício é, nesse sentido, um texto que pode ser produzido e que pode ser lido. Um relato de memória é, nesse sentido, um texto que pode ser produzido e que pode ser lido. Notas musicais são textos que podem ser produzidos e lidos. Toda expressão que se possa interpretar. E quantas expressões desapareceram de todo e nunca as conheceremos. E de quantas ainda há vestígios por fazermos aparecer. Então, quando proponho a pergunta qual foi a primeira vez que se escreveu história ou que se compôs história, tenho em mente a mesma questão, sabendo que a ênfase para um lado ou para outro pode dividir em 2 ou mais perguntas, pode então desdobrá-la em diferentes respostas. Bem, fecho os tais parênteses. Como eu dizia, nós e Cícero temos ciência de que existem escritas sobre o passado que são muito mais antigas do que o livro de Heródoto. Temos ciência de que provavelmente há outras mais antigas que ainda não são conhecidas ou que individualmente cada pessoa não teve condição de saber. Mas então por que Heródoto é o primeiro? Ou mais e melhor, Heródoto é mesmo o primeiro? O historiador Yosef Haim Yerushalmi dá a compreender que já as escrituras hebraicas, conhecidas por cristãs e cristãos como o Antigo Testamento, são perfeitamente escritas da história, em função da profundidade e da profusão dos seus relatos, como também do dever de memória instituído na cultura hebraica. Já o historiador Jean-Jacques Lasner, especialista em escritas cuneiformes, imputa a primeira história àqueles escribas para quem os reis mesopotâmicos encomendavam um fio dinástico que os ligasse a prestigiosos antepassados. Enfim, podemos lembrar os exemplos dados e apresentar argumentos que defendem o caráter histórico daquelas manifestações.
No entanto, mais profundamente do que uma resposta substitutiva que diga a primeira história não é a de Heródoto, mas na verdade é esta outra, mais profundamente há uma crítica que importa considerar. Deve-se considerar que, no finito ponto de vista de cada uma e de cada um, por mais que alguém possa se esforçar para tudo conhecer, sempre falta um sem número de coisas que deixamos de compreender ou de que sequer temos notícia. Somos restritos às matrizes culturais que informam e conformam o que cada pessoa chega a alcançar. Corremos inevitavelmente os riscos de ignorar realidades de outras línguas, de outros povos, os riscos de privilegiar as referências culturais que nos são centrais ou mais próximas de onde nós nos situamos. É devido fazer esforço para atenuar a limitação do conhecimento e reagir aos componentes da nossa finitude, que pode restar menor, mas segue ainda assim inevitável. Aliás, a própria história nos importa, também porque ela é um dos modos de ampliar nosso ponto de vista para além da própria esfera de si mesmo, não é isso? Enfim, vejamos o próprio Cícero. Cícero nem de longe conhecia tudo, de todos os povos, para fazer uma afirmação sobre a primeira história. Então, poderia haver uma história anterior àquela do grego Heródoto? Não estaria Cícero demasiado cego para o mundo fora da Grécia? Demasiado ofuscado pela luz que os romanos atribuíam aos gregos, de que se julgavam herdeiros? Em torno desse problema, o historiador francês François Hartog, a partir da ideia de que os gregos antigos são tradicionalmente considerados os, aspas, primeiros a chegar, isto é, pioneiros em diversas conquistas do conhecimento, inverte essa prerrogativa e afirma que, ao menos em relação ao conhecimento histórico, eles seriam os últimos. Hartog, no entanto, provoca essa reflexão para argumentar que, se não foram os primeiros a escrever história, os gregos, sim, inventaram a, aspas novamente, figura subjetiva do historiador. Em suas palavras, os gregos foram mais os inventores do historiador que da história. Em resumo, aproximadamente ao que Hartog nos dá a compreender, o livro de Heródoto não seria a primeira história, mas ele sim, Heródoto, poderia ser considerado, em certo sentido, o primeiro historiador. Seus livros são seus. As histórias são de Heródoto. Ele é um autor. Seu nome e sua conta em risco. Não estava a serviço, nem comissionado por faraós, reis ou qualquer poder político a encomendar um discurso. Atendia uma vontade própria, por razões, digamos, autodeterminadas. Afirmava a sua lógica, a sua visão, em face de outras lógicas e visões. Na verdade, a questão sobre o ineditismo grego da historiografia que mais chama a atenção de François Hartog diz respeito às aproximações e aos afastamentos entre o livro de Heródoto e os poemas épicos, mais notadamente a Odisseia. Entretanto, destaco aqui não esse, mas outro ponto do argumento de Hartog. Para ele, é certo que a tal figura subjetiva diferente, o inédito historiador, escreveu uma história diferente, uma história inédita em algum sentido. Desse modo, para a pergunta, as histórias de Heródoto foram mesmo as primeiras? A resposta de Hartog pode ser reduzida aqui a uma frase simplória, tosca mesmo, porém ainda assim condizente. Foi a primeira história de um historiador. Mas esse reconhecimento não faz jus à, digamos assim, originalidade de Heródoto. O que pretendo apresentar nesta parte final da fala de hoje é o que parece ser o verdadeiro ineditismo de suas histórias e também das nossas, incorporando para nossa leitura, entre outros, os trabalhos de especialistas como Catherine Darboux-Péchinski e Edvard Schwartz querem indicar por que o livro de Heródoto pode ser efetivamente considerado a primeira história. Para corroborar tal interpretação, seria necessário caminhar vagarosamente pela obra e suas características. Neste nosso pequeno espaço, vou recorrer, como um ícone, a uma frase do livro.
Recorro a tal frase porque ela impera sobre o todo do escrito. Ela rege os princípios que orientam a cabeça e as palavras de Heródoto. Assim, peço que a gente preste atenção, agora redobrada, ao proêmio, e em seguida indico a frase para a qual chamo atenção. Estas são as investigações de Heródoto de Halicarnasso que tiveram em mira evitar que os vestígios das ações praticadas pelos homens se apagassem com o tempo, e que as grandes e maravilhosas explorações dos gregos, assim como as dos bárbaros, permanecessem ignoradas. Desejava ainda, sobretudo, expor os motivos que os levaram a fazer guerra uns aos outros. Bem, qual é a frase que destaco? Qual é a ideia que sublinho? Não me refiro, como poderia ser, à tentativa de reconstituir a história verdadeiramente como aconteceu. Não me refiro, mas não posso deixar de mencioná-lo por conta da importância do tema. O próprio Cícero escreveu o seguinte: quem não sabe que a primeira lei da história é não ousar dizer mentiras? E, em seguida, é ousar dizer toda a verdade. Há muitos estudos que, para falar sobre o ineditismo, apontam uma modalidade de realismo, digamos assim, que nasce em Heródoto ou que ele colabora para desenvolver. Mas aqui seguiremos outro caminho. De um lado, porque a intenção de declarar algo de verdadeiro sobre o passado não é nem novidade, nem recente no tempo de Heródoto, para dizermos o mínimo, e não entrarmos pelo tema da comparação entre o mito e a escrita realista, por assim dizer. De outro lado, o paradigma da história como realmente aconteceu, em geral está atribuído não a Heródoto, nem a um antecessor cético como Hecateu, mas a um autor posterior, Tucídides. O general ateniense Tucídides, ao compor sua História da Guerra do Peloponeso, concentrou-se, como ninguém antes, no problema da reconstituição fidedigna dos acontecimentos e nos meios de fazê-la, para que a história deixasse lições que orientassem os homens em face dos próximos acontecimentos. Aqui o meu resumo é especialmente pobre, seria necessário dizer muita coisa para tornar minimamente aceitável e mesmo apresentável o argumento. Mas não o omiti, porque quero indicar para vocês que me ouvem que é Tucídides, e não Heródoto, que uma longa tradição vai tratar como o primeiro historiador, desde os próprios atenienses até os modernos, como Kant e Hume. Aliás, e principalmente, é importante notar que aquela apresentação de Heródoto como pai da história depende fundamentalmente do próprio Tucídides. A historiadora Jessica Presley, especialista na leitura de Heródoto, pode nos ajudar a notar que é através dos comentadores de Tucídides que Cícero chega àquela opinião sobre Heródoto. Os comentadores de Tucídides, que o tratavam como o primeiro, reconheciam a Heródoto alguns méritos relativos. Ora, então o que Cícero fez foi acatar essa lição. Heródoto seria, nesse sentido, mais um precursor do que um criador. Seria o pai da verdadeira primeira história, a história de Tucídides sobre a guerra entre Atenas e Esparta. Mas não é este meu argumento. Vamos finalmente ao ponto. É esta a frase de Heródoto que destaca. Abro aspas. Desejava ainda, sobretudo, expor os motivos que os levaram a fazer guerra uns aos outros. Fecho aspas. É aqui que se vê em que sentido, restrito, cabe dizer que o livro de Heródoto é a primeira história. Em que sentido, embora com tantas condições e asteriscos, pode-se argumentar que é a sua a primeira história, e que aquelas manifestações anteriores não eram propriamente história. Heródoto pesquisa e escreve a respeito dos motivos que levaram à guerra. E depois um espanto maior. Os motivos que possibilitaram a vitória das cidades gregas contra os exércitos enormes de Xerxes, o rei dos reis. A experiência de um espanto provocou uma brecha original e fundadora para o advento da compreensão e a escrita da história. A história, ao invés de qualquer lida com o passado, era agora aquela com o caráter de uma investigação. A palavra grega historiai é um neologismo lançado pelo próprio Heródoto, elaborando a palavra histor, a testemunho, aquele que sabe por ter visto,
a pessoa que pode determinar o que houve, um conflito de visões. Enfim, elaborando a palavra para uma nova forma de determinação do que se passou, através da investigação das diferentes coisas vistas e ouvidas. Em suma, história não é qualquer referência ao que se passa, como as gestas de Faraó, as listas reais, os poemas épicos, aquelas tantas representações e relatos que mencionei, mas sim o trato que interroga, que investiga os eventos no tempo como um problema, como fez Heródoto. Nesses termos, é pertinente a resposta que diz: a primeira história escreveu Heródoto de Alicarnasso há aproximadamente 2.500 anos. Bem, a história de hoje é e não é a história de Heródoto. Depende do que se queira dizer. As variadas formas de abordar, saber, registrar e comunicar história em nossos dias são, sem dúvida, nitidamente diferentes das primeiras escritas da história. Existem outras concepções teóricas, outras relações com diferentes áreas do conhecimento, outras técnicas e métodos de pesquisa, de acervo, de divulgação, outras motivações, necessidades públicas, enfim. Poderíamos considerar assim diferentes pioneiras e diferentes pioneiros que inauguram cada qual novas formas de conhecimento histórico, novas matrizes da historiografia. Nesse sentido, pode ser estranho que Heródoto seja de alguma maneira pai da história. No outro sentido, as diferenças podem ser compreendidas dentro de uma complexa matriz herodotiana. Boa parte das características da pesquisa e da escrita da história, hoje, em suas diversas correntes, pode ser associada a Heródoto. Não quero defender o estatuto de uma tese, mas sim de uma ressalva, isto é, se dissermos que a primeira história não se deve a Heródoto, será sempre importante ressalvar em que sentido é outra. Da mesma maneira, ao afirmar que a primeira história é a de Heródoto, precisamos das considerações e dos asteriscos, como acabamos de fazer aqui hoje. A história, criação humana, é também, ou pelo menos pode ser, uma permanente recriação, uma criação sujeita a permanente transformação. Enfim, a história também está na história e por isso as aproximações com Heródoto são ora adequadas, ora inadequadas. Nesse caso, o pior que se pode fazer é eliminar a complexidade própria aos acontecimentos e arrumá-los num modo como não aconteceram, apenas para fingir encontrar uma falsa organização da realidade e uma história primeiro. Muito obrigado.